Olá, pessoal! Hoje iniciamos nosso semestre, o nosso segundo semestre do ano de 2021, com a disciplina de empreendedorismo. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre os direitos e deveres que temos enquanto cidadão brasileiro. Mas antes de conversarmos sobre esse direito, vocês já sabem o que é o direito e o dever? Vamos ver. Direito é tudo aquilo que temos e ninguém pode tirar da gente, ou seja, é algo que já existe, que está em documentos, registrados em documentos e que dizem que todos os brasileiros têm direito àquilo, por exemplo, à saúde. Nós temos direito à saúde pública de qualidade, porque os responsáveis pelo sistema de saúde são os nossos governantes, né? O governo do estado, deputado, presidente. E ninguém pode tirar esse direito da gente, assim como o direito à escola também. Os deveres são as coisas que temos como atividade obrigatória na nossa vida, que precisamos, que temos que fazer aquelas coisas. Se nós temos direito à saúde, o nosso dever é tomar as vacinas, se consultar quando estiver doente, seguir as orientações médicas, seguir as normas dos decretos que são citados pelos representantes da OMS, né, que é o Sistema de Saúde. Nós temos que colaborar com as atividades que são denominadas para ajudar a manter esses direitos com qualidade. E aí, esses direitos e deveres, eles estão pautados em um documento que se chama Constituição Federal ou Carta Magna. A Constituição Federal é um livro que apresenta as leis de direitos e deveres dos brasileiros. É um documento, esse daí é aqui do Brasil. Cada país tem sua Constituição. A daqui do Brasil, ela foi criada em 1988 e ela veio para valorizar alguns direitos que nós temos enquanto brasileiros. As leis que estão dentro da Constituição Federal, elas não podem ser substituídas. Mas aí a gente pergunta, se elas não podem ser substituídas, como é que surgem novas leis? As leis que vão surgindo, elas vão sendo criadas a partir do que já se tem na Constituição. Ou seja, a Constituição vai sendo atualizada. Ela não perde o que já tem, apenas vai sendo acrescentada. Esse livro é de uma lei suprema, ou seja, é o poder maior do nosso país. E como serve para organizar o desenvolvimento do nosso país, todos os brasileiros precisam seguir e não podem desobedecer essas regras. A Constituição, ela veio após o momento da ditadura. No período de ditadura, ouvia-se falar em torturas, mortes, desaparecimentos, e a única explicação era descumprimento de regras. Hoje nós temos, né, um representante que é o presidente da República. O nosso atual presidente é o Bolsonaro. E na época da ditadura militar não existia-se um presidente. Quem tomava de conta do poder, quem organizava o país, eram os militares. E se alguma pessoa desobedecesse alguma regra, tinha sentença de morte, morria, desapareciam, eram torturados. E a Constituição veio para mudar alguns aspectos que eram adotados nessa época. Algumas coisas que aconteciam na ditadura
passaram a não acontecer mais, como, por exemplo, as penas de morte. Na nossa Constituição, não se pode ter penas de morte, né? E aí também valoriza alguns dos nossos direitos, os direitos sociais, políticos, econômicos e culturais, trazendo para nós um bem-estar enquanto cidadão. A Constituição ela é dividida em partes, em artigos e incisos. E elas dizem, né, claramente, cada artigo, o direito que está sendo defendido e como ele deve ser desenvolvido na nossa sociedade. Tem uma lei que diz que nós temos direito à educação e que, por obrigação, a criança deve ingressar na escola a partir dos 4 anos. Alguns dos valores dos direitos que veio com a valorização, com a Constituição, foi os direitos sociais, políticos, econômicos e culturais. Os direitos sociais, eles trazem o nosso direito enquanto cidadão de trabalhar e no final do mês ter um salário, ter direito às férias, a um 13º. O direito político, ele deu a oportunidade do voto democrático, ou seja, para termos um governante hoje, precisa da participação de uma grande parte dos brasileiros, né? Os adultos, a partir dos 16 anos, já podem votar e exercer sua função de cidadão, né? E quando se coloca um presidente, por exemplo, no poder, todas as pessoas que exercem o voto democrático é responsável por aquela pessoa estar lá. Aí veio os direitos econômicos, que nós temos direito a um salário mínimo, né? Depende muito da função, e que também nós temos direito a receber nossas férias quando trabalhar. Nós não podemos trabalhar 12 meses seguidos. E tem os direitos culturais, cada um tem sua cultura e todos devem ser respeitados. Os deveres do cidadão é votar para escolher nossos governantes, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais, educar e proteger nossos semelhantes, proteger o meio ambiente, cuidar dos animais, proteger o patrimônio público e social do país e colaborar com as autoridades. Existe uma lei que se chama ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio para proteger as crianças de sofrerem abusos físicos, psicológicos, para proteger as crianças do trabalho infantil e para proteger também as crianças que ficam órfãs, para que elas possam conseguir uma família. Assim como também o ECA veio para determinar que todas as crianças devem estar na escola e que até os 14 anos elas não podem trabalhar, tá certo? Nós vamos aprofundar um pouco mais no ECA na próxima aula. Agora é hora da atividade. Vocês vão lá na plataforma assistir um vídeo complementar que vai falar um pouquinho sobre a Constituição e em seguida vão resolver a atividade que também está na plataforma, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula.